refluxo, gastrite e azia. Você sabe qual que é a diferença desses três problemas que atrapalham a vida de tanta gente? Nós vamos entender agora a diferença com a doutora Nilma. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas, né? Será um prazer. Antes de falar das diferenças, vamos falar do que é que tem em comum o refluxo, a gastrite e a azia. Os três são problemas do estômago? Que surgem do estômago ou não? Os três são problemas do aparelho digestivo. Ótimo. Tá? Toda vez que a gente se alimenta, o alimento pós-mastigação desce através do esôfago. E esse esôfago tem ondas peristálticas que vai permitindo esse alimento progredir até chegar na passagem entre o esôfago e o estômago. Existe uma válvula, normalmente, que abre e permite que o alimento passe do esôfago para o estômago. E ela fecha depois disso, tá? Então, nós temos um conteúdo ácido dentro do estômago e não temos um esôfago preparado para este conteúdo ácido. Quando existe um relaxamento dessa válvula entre o esôfago e o estômago, ela abre e permite que esse conteúdo ácido suba e agrida essa parede de esôfago. Dependendo de quantas vezes isso acontece por dia e que tempo dura essa passagem de ácido do estômago para o esôfago, a gente faz uma lesão de parede de esôfago e a gente começa a ter os sintomas da esofagite, que é a azia, a sensação de queimação nessa região que a gente chama de retroesternal, tá? O estômago ele está preparado para esse conteúdo ácido, mas algumas vezes existe um desequilíbrio entre os fatores que defendem e os que agridem essa mucosa de estômago. E aí o próprio ácido do estômago começa a agredir essa parede e nós temos a gastrite. Então, e eu posso ter mais de um problema? Posso ter gastrite, posso ter azia e posso ter refluxo? Isso é uma mesma pessoa? Tá? O refluxo então seria exatamente esse fluxo contrário, né? Refluxo. Se manifesta pela esofagite e a gastrite, a inflamação do estômago, que normalmente a pessoa queixa como uma queimação, um desconforto pós-refeição. Vamos começar então falando um de cada vez, bem detalhado, para que você em casa entenda e tire suas dúvidas. E caso você tenha alguma dúvida, mande pra gente no @vocêbonitatv, no nosso Instagram, que a doutora vai responder aqui ao vivo. Começamos pela azia, doutora. O que é a azia? A azia é uma sensação de desconforto na região do peito, na região retroesternal que a gente chama, tá? Então, a pessoa normalmente pós-refeição tem o relaxamento desse esfíncter inferior do esôfago e esse ácido sobe. Subindo, começa a dar desconforto, que vem como uma sensação de ardor que pode chegar até a região da garganta. É o que nós chamamos de queimação. Queimação mais localizado no estômago, tá? Azia, mais essa queimação na região do peito, que sobe. Essa sensação de que tem algo que nem sobe nem desce, que fica parado na garganta. E como que eu diagnostico a azia? Azia é um sintoma. É um sintoma. Azia é um sintoma. Eu posso fazer o diagnóstico de um refluxo, que é quem vai levar a esse quadro de azia, tá? Normalmente, o diagnóstico de refluxo ele é um diagnóstico clínico. Ele está relacionado com as queixas que a pessoa te conta, tá? O que nós temos de formas de diagnóstico é das lesões que podem vir de parede de esôfago por conta dessa subida de ácido. Então, você pode ter uma endoscopia mostrando um processo inflamatório de parede de esôfago, que seria uma esofagite, desde um grau mais leve, tipo só uma esofagite edematosa, até uma erosão, tá? Que você teria classificação de grau A, B, C, D, em termos de intensidade. Outra forma de fazer diagnóstico é através do que a gente chama de pH-metria. A pH-metria é um exame que a gente usa para medir a acidez na parede do esôfago, associado com o que o paciente te descreve em termos de sintoma. Então, é um exame que é feito com passagem de uma sonda e o paciente fica 24 horas com esta sonda. E ele vai descrevendo se ele teve ou não teve sintomas e a gente vai conseguindo medir o nível de ácido na parede do esôfago nessas situações. Só se considera um refluxo importante, um refluxo patológico, quando a gente tem
um número grande de episódios no decorrer das 24 horas que a gente está medindo essa pH-metria, e quando a gente tem também uma duração longa, porque todos nós temos episódios de refluxo durante várias vezes por dia. O relaxamento do esfíncter inferior do esôfago é uma coisa transitória que acontece muito frequente. Só que quando a gente tem uma parede de esôfago íntegra, ela é capaz de rapidamente contrair, mandar de volta aquele ácido e não causar nenhum sofrimento, nenhuma sensação desagradável. Outra coisa que a gente tem que caracterizar muito também no refluxo é quando este refluxo acontece na posição ortostática ou quando ele acontece só quando o paciente está deitado. Então, comer deitado ou comer e depois deitar, Nunca. Isso vai facilitar o refluxo, né? Eu pedia para ela deixar a caneta aqui para a gente imaginar isso aqui, ó. Meu esôfago, meu estômago. Eu estou em pé, eu estou sentada. Mesmo que eu tenha comido um volume maior, eu tenho a força da gravidade me ajudando a impedir esta subida de líquido. Quando eu deito, não tem nada que A força da gravidade trabalha absolutamente nada. Então é uma coisa bem simples de você explicar e mostrar para o paciente, olha, você não deve deitar por isso. Você deitou, vai passar. Então é importante comer devagar, não comer logo que você vá deitar, ter um intervalo de pelo menos 2 ou 3 horas. E nem aquela coisa de comer bastante no final de semana e depois ir deitar. Tem que esperar essa digestão se iniciar antes de relaxar, tirar uma soneca. Pelo menos 2 horas de intervalo entre você comer e você deitar. Entendi. Então a azia muitas vezes está ligada ao refluxo. Sim, a azia é um sintoma de um diagnóstico de uma doença do refluxo. Então essa é a diferença de azia e de refluxo. E como eu trato o refluxo? O primeiro cuidado que a gente precisa são medidas comportamentais. Tá? É importante que eu tenha um hábito alimentar regular, que eu não fique período muito grande sem comer, que eu não coma um volume muito grande de cada vez, que eu não coma muito rápido cada vez, para que eu possa mastigar melhor esses alimentos e que eu nunca deite depois da refeição. A gente não costuma mais, hoje em dia, proibir alimentos nem na gastrite, nem no refluxo. O que a gente pede são cuidados, tá? Então, por exemplo, bebida gasosa, seja água com gás, seja refrigerante, vai fazer com que você tenha eructações, que você tenha arrotos pós-refeição. Não vai subir só o ar, vai subir o ácido junto, tá? Vai relaxar aquele esfíncter e o ácido vai subir. E isso vai fazer com que? Com que perpetue este meu processo de inflamação de parede de esôfago, tá? Evitar excesso de comidas picantes, tá? Café de estômago vazio. Eu costumo dizer para meus pacientes que eles não estão proibidos de tomar café, mas nunca de estômago vazio. Eu gosto de um café bem forte, um expresso, assim, pós-refeição. Almoça, aí toma o seu café, tá? Evita isso, tipo 5 da tarde, que você está várias horas sem comer. Então, na verdade, tratamentos são mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos. Existem drogas que agem inibindo a produção do ácido, tá? Existem drogas, desde drogas mais simples até drogas mais modernas atualmente, mas todas com o objetivo de inibir essa produção de ácido, de bloquear essa produção de ácido. Só que elas vêm junto com essas mudanças comportamentais. Não vai funcionar só o medicamento se eu não mudar os meus hábitos. Com certeza. Tem que ser casadinho. E o que é a gastrite, doutora? A gastrite é a inflamação da parede do estômago. Na verdade, eu costumo dizer que é assim, esofagite é a inflamação da parede do esôfago, a gastrite é da parede do estômago. São nomes diferentes para o mesmo tipo de processo, só que em localizações diferentes e geralmente associadas com acidez, tá? Mas é a mesma coisa. Eu trouxe um estômago para a gente mostrar. Tá. O estômago da gente, ele tem exatamente este tamanho, para você ver o que a gente faz com ele de vez em quando, com o volume de alimento. Esse é o tamanho do estômago. Ele é altamente rico em fibra muscular, então ele consegue distender bem. Por isso que ele fica com o estômago exatamente. E ele dilatado. fica exatamente aqui, ó, nessa região. A gente tem uma parte do esôfago ainda entrando aqui em cavidade abdominal e aí a gente tem o estômago.
tá? Temos o fundo, temos o corpo e temos o antro do estômago. Normalmente, essa região aqui é a região mais comprometida pelas gastrites. Por quê? Porque é a porção final, onde a gente vai ter mais tempo o acúmulo de alimentos e de ácidos até que ele consiga passar aqui pelo piloro e começar a migrar para o intestino. Tá? Então, essa região aqui, mais avermelhada, mais inchada, que a gente chama de edemaciada, seria uma gastrite. E existem tipos de gastrite? A gastrite crônica, a gastrite nervosa, ou elas são todas iguais? A gastrite é a inflamação. Certo. Tá? Você pode ter uma lesão aguda do estômago, a pessoa que nunca teve nada, nunca sentiu uma dor, usou uma medicação tipo um anti-inflamatório ou um antibiótico, que faz uma lesão aguda. Tá? E você tem aquela gastrite de longa data. O paciente não trata adequadamente, ele não consegue resolver completamente aquele quadro de gastrite e ela perpetua por muitos e muitos meses. Ninguém tem gastrite a vida inteira, ninguém tem gastrite há 20 anos. Mas em 20 anos você pode ter diversas vezes uma gastrite. Ou você pode ter uma vez ao ano. Então essa é a diferença. A gastrite é igual. Gastrite é um processo de inflamação. Geralmente associado a esse desequilíbrio que deixa com que o próprio ácido agrida esta parede. Não existe uma gastrite nervosa e uma gastrite não nervosa. Nervoso ajuda. Se eu passo muito estresse, eu tenho uma alimentação mais irregular, eu tenho um sono mais irregular, tá? Eu vou ter o fator de agressão aumentando. Mas eu não tenho só gastrite por nervoso. Entendi. Eu preciso ter erros associados. Tá? O que eu posso ter isoladamente é uma gastrite medicamentosa. Nunca tive nada, fiz uma carga grande de um anti-inflamatório e faço uma lesão aguda. Eu posso ter até uma hemorragia por gastrite aguda medicamentosa. A gente falou que no refluxo você sente como se o alimento ele voltasse. Na azia é uma queimação nessa parte aqui e a gastrite seria uma queimação no estômago, você sente mais uma embaixo. dor, você sente uma cólica, você sente uma sensação de roedura quando está muito tempo de estômago vazio. É uma sensação bem localizada. E a gente tem que ter em mente também o seguinte, a gente tem a parede anterior do estômago, mas a gente tem a parede posterior do estômago. Então, o mais típico é aquela dor na boca do estômago. Mas muitas vezes você tem uma dor na parede posterior. E você vai sentir como se fosse uma dor nas costas. Como se fosse uma dor na lombar. Mais alta. Um pouquinho no mais meio na das torácica aqui. E na verdade pode ser gastrite. E na verdade pode ser gastrite. Tem que ver se ela está relacionada com um período grande que eu estou sem comer, se ela está relacionada com algum abuso alimentar. E como que eu faço o diagnóstico da gastrite? Por endoscopia. Tá? A endoscopia é o exame que te mostra exatamente como é que está essa parede. Se ela está só avermelhada, se ela está inchada, edemaciada, se ela tem erosões, que seriam arranhaduras de parede, tá? E aí você consegue classificar essa intensidade. Entendi. Nós temos muitas perguntas enviadas pra gente no @VocêBonitaTV. Eu vou colocar na tela a primeira pergunta para a doutora sobre a diferença de azia, gastrite e refluxo. Vamos ver o que você em casa quer saber. A pergunta é da Sil. Ela quer saber se os efervescentes ajudam a melhorar os sintomas dessas doenças. Sim, os efervescentes ajudam, tá? Mas eles podem muitas vezes mascarar alguma coisa. Então, todos os sais de frutas que você tem por aí, que são efervescentes, eles têm um papel antiácido, tá? Ele vai como que neutralizar aquela acidez. Só que muitas vezes o uso desses medicamentos podem impedir um diagnóstico por você não procurar um médico. Então, após o diagnóstico, eu posso fazer uso desses efervescentes? Mas normalmente não existe necessidade de usá-los, tá? Porque você vai usar um inibidor de ácido mais potente que não vai dar esses escapes de acidez durante o dia e você não vai ter necessidade desses efervescentes. E não vou mascarar os sintomas antes do diagnóstico também. Isso. Bacana. Próxima perguntinha. Vamos ver. A pergunta é da Andréia. O que é hérnia de hiato, doutora? Hérnia de hiato é o seguinte, a gente tem aqui, naquela posição que eu coloquei, e a gente tem essa divisão entre o tórax e o abdômen feita pelo diafragma, tá?
Quando existe um alargamento nessa passagem do diafragma, eu tenho uma parte do meu estômago que desliza para essa região de tórax. Certo. Então, eu teria todo o esôfago dentro do tórax, não mais uma parte abdominal, e uma partezinha do estômago herniada, subida em região de tórax. Isso é uma hérnia de hiato. Durante muitos anos se acreditou que a hérnia de hiato era a principal causa do refluxo. Hoje em dia a gente sabe que ela não é. A principal causa é o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, tá? Mas a hérnia de hiato ainda é muito frequente, principalmente em pacientes obesos ou com sobrepeso, que você tem uma pressão maior de abdômen favorecendo esse deslizamento. E a hérnia de hiato causa sintomas parecidos com refluxo? Sim, ela então? causa refluxo. Ela causa refluxo. Tá certo, respondido. Mais uma perguntinha? Vamos ver o que você quer saber? A Cris, gastrite maltratada pode virar úlcera ou câncer? Não. Gastrite é gastrite, úlcera é úlcera, câncer é câncer. Certo. Uma coisa não vira a outra. A gastrite maltratada, ela vai evoluir para uma gastrite crônica, que vai perturbar a pessoa durante muito tempo. A úlcera, ela sempre aparece numa forma de úlcera e algumas vezes o câncer aparece num formato de úlcera. Então, o que pode acontecer é de uma úlcera gástrica não ser biopsiada, não se firmar o diagnóstico de ser apenas uma úlcera e já ser, desde o início, um câncer. Entendi. Tá? E essas patologias todas, elas podem coexistir. Eu posso ter uma gastrite, eu posso ter uma úlcera e eu posso ter um câncer. Então, por isso que é importante buscar um profissional sempre para fazer o diagnóstico correto. O que é que você tem, né? De acordo com os sintomas que você sente no seu dia a dia. É muito importante. Vamos para a próxima perguntinha? A pergunta é da Júlia. Vômito e diarreia podem ser sinais de gastrite, doutora? O vômito pode estar associado com os quadros de gastrite, mas geralmente vômito e diarreia não é sintoma de gastrite. Geralmente vômito e diarreia é com mais frequência sintoma de uma intoxicação alimentar. Pós abuso alimentar, você ter um quadro de vômito e de diarreia. E outra situação dentro dessa parte digestiva que a gente tem sempre quadro de vômito e diarreia também, é quando a gente tem pedra na vesícula, litíase biliar. Quando se faz uma ingesta de alimentos mais gordurosos, é frequente crises de dor, vômito e diarreia. Entendi. E após uma crise de intoxicação alimentar, por exemplo, que causa vômito e diarreia, eu posso ter uma gastrite, eu posso ter uma ardência. Eu posso ter uma gastrite e eu posso ter uma esofagite. Dependendo do quanto eu vomitei, quanto fez contato na minha parede de esôfago aquele ácido, eu posso fazer uma esofagite aguda. Tudo está ligado, né, doutora? É um tubo. É um tubo. É um tubo. A gente separou as doenças, mas na verdade todas elas estão conectadas. Por isso que é tão comum as pessoas apresentarem mais de um desconforto ou mais de uma doença. Próxima perguntinha? Vamos ver o que você quer saber? A pergunta da Rafaela. Ficar muito tempo em jejum pode causar algum desses problemas? Pode, né, doutora? Pode. Ficar em jejum não é saudável para absolutamente nada, nem para emagrecer, tá? Toda vez que você fica muitas horas em jejum, você acaba deixando aquele ácido que normalmente existe no seu estômago ter mais chances de agredir esta parede de estômago. Então, ficar em jejum é uma coisa que não se usa. A divisão de horário alimentar, o fracionar da alimentação, hoje em dia é o que mais se pede em termos de qualquer doença digestiva. Então, comer com frequência e regularidade, 3 em 3 horas e porções pequenas. Volumes e devagar. E devagar. Maravilhoso. Última perguntinha, doutora. Infelizmente não dá mais tempo. A pergunta é da Andressa. Eu bebo água com gás quando estou com azia e passa. Isso realmente funciona, doutora? Você não tem uma explicação para a água com gás melhorar uma azia, um desconforto. O que normalmente acontece é que você tem um estômago mais distendido e aí você começa a arrotar depois de beber uma bebida gasosa, seja água com gás ou seja refrigerante. Isso vai dar um certo alívio.
E outra coisa que a gente também fala é assim, tomar água acaba diluindo um pouco mais aquela acidez dentro do estômago. Então vai dar um certo... Agora, cientificamente isso melhora? Não. Não melhora. O contato da doutora Nilma é 5080-7800, Hospital Moriá. Ela é gastroenterologista. Falei certo? Nilma Rufeio. Rufeio. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer recebê-la.